Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é domingo e nós estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Iniciando também um novo trimestre, uma nova revista com um novo tema. O tema da nossa nova revista é A Esperança em Tempos de Quarentena. E o tema da nossa lição é A Igreja Nunca Fecha. A lição número 1 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós iremos iniciar lendo o texto em que o autor propõe para esse estudo. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O autor, então, ele fala nessa revista, nesse estudo, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, nesse momento em que a igreja passa por um momento de tanta dificuldade. E eu queria iniciar com os irmãos lá pelo final, lá no Para Pensar e Agir, o item número 1, o autor diz assim: não é uma tarefa tão fácil ficar em casa em uma quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente de um templo de igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas e antes da pandemia? Será que dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que de fato valorizávamos o privilégio da comunhão no espaço físico? Esse realmente é para pensar e agir. Será que dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que de fato valorizávamos estar ali na igreja, culto presencial. O autor nos faz meditar sobre isso. Mas ele fala assim: estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia de Covid-19. Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim. Toda a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a Igreja de Jesus nunca fechou, porque a Igreja de Jesus somos nós, eu e você. Esse é mais um assunto de eclesiologia, tal qual a lição número 9 do trimestre passado. E eclesiologia, os irmãos já sabem, é a parte da teologia que estuda a igreja, a eclésia. E a eclésia é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós. E ele vai então pontuar esse estudo sobre eclesiologia nos tempos em que estamos passando, tempo de pandemia, de isolamento social. Ele diz assim: as ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam, a embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança, e eu tenho certeza disso. E diz: é questão de tempo, em breve tudo voltará à normalidade, e eu tenho certeza disso também, e estaremos juntos, sem restrições. É claro que a esperança motivadora não nos faz pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas que foram ceifadas, rogando a Deus pelas famílias, mas nada pode abalar a nossa fé e a nossa esperança dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas. Isaías 40, versículo 31. Por isso, nunca é demais frisar e afirmar que a Igreja de Jesus nunca fecha. Inclusive, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta à Igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 2, dedicou-se a tratar de causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são pessoas. Pessoas como eu e como você, e não os prédios. 1 Coríntios 3, de 16 a 17. Parece óbvio, mas o entendimento é fundamental para a saúde doutrinária de cada um de nós. Entendermos que nós somos o templo do Espírito Santo. Onde nós estivermos, ali estará também o Espírito Santo de Deus. Ali estará também Deus.
e ali estará também o nosso templo. E nós poderemos então adorar o Senhor em qualquer lugar que estivermos. E ele divide esse estudo em 3 tópicos. Número 1, a cooperação madura e consciente. Número 2, uma construção adequada e convicta. Número 3, habitação protetora e sagrada. Número 1, a cooperação madura e consciente está lá no versículo 9. Vamos ler? Versículo 9, 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então Paulo se coloca como cooperadores de Deus, como os lavradores, e nós que recebemos a palavra somos edifício de Deus. E nós vamos entender isso mais na frente, no segundo tópico sobre construção adequada e convicta. O que ele diz? A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao capítulo. Não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Versículo 1 e versículo 2. Está lá. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. É bem provável que Paulo queria falar coisas mais profundas, coisas mais espirituais, e não pôde. Porque quando ele chegou ali, ele viu um cenário de divisão, um cenário de dissensão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. E Paulo então não pôde falar de coisas espirituais, porque provavelmente eles não entendiam. São pessoas que escutam coisas espirituais e entendem como se fossem coisas carnais, coisas materiais, coisas para hoje. E aqueles irmãos não podiam entender. Não há amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. Quando a pessoa não amadurece na fé, é um problema para a vida cristã. Quando a pessoa inicia na fé, então ela entra para a classe iniciantes, a classe de batismo, a classe de discipulado cristão. E nessas classes, então, é o quê? É o leite, é o alimento líquido, são as doutrinas básicas da nossa fé. E a pessoa vai crescendo, então ela vai começando a receber alimento sólido. Não há como pular etapas. Não há como reduzir etapas. É preciso que tenha o alimento líquido primeiro e depois o alimento sólido. E é preciso que não permaneça somente o alimento líquido. Que as pessoas recebam o alimento sólido para solidificar, para dar robustez à sua crença, ao seu credo, àquilo que ele crê. É preciso, é necessário. E Paulo diz assim, por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar os seus ensinos. Versículo 2. E ele dá como exemplo achar que só podemos servir a Deus nos templos. É prova de imaturidade espiritual. Buscar se manter fiel somente quando o tempo está acessível é enganar-se a si mesmo. E aí, eu queria dar uma breve opinião. Você que ama o templo, que ama a igreja, que ama estar no templo, não há nada de errado com você. Não há nada de errado. Não há nada de errado em amar estar no domingo de manhã, no domingo de noite, no sábado, na quarta-feira. Não há nada de mais com você. O problema é quando aquela pessoa acha que só pode adorar no templo. O problema é que há pessoas, então, que nesse momento de pandemia deixaram a sua comunhão com Deus de lado, porque acharam que por o templo estar fechado, então não tem mais como ler a Bíblia, não tem mais como orar. Aí que está o problema. E a este sim, o nosso autor da lição chama de imaturos, e não aqueles que amam estar na igreja. Né? Nós somos lavoura de Deus, e ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza de seus cooperadores. Então, há aqueles que lavram a terra, há aqueles que plantam a semente e há aqueles que nascem. E nós somos cooperadores de Deus. Paulo, então, compara a igreja, compara o corpo de Cristo, a eclésia, com uma lavoura e um edifício. A lavoura, aquele que planta, aquele que rega, aquele que ara a terra, aquele que coloca a semente.
E no edifício, aquele que coloca a base. E quando ele fala de base, ele fala, cuidado com que base vocês estão colocando. Já vai falar no próximo tópico. Número 2. Uma construção adequada e convicta. Prestem bem atenção, versículo 9. Olha o que diz o versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 3. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Vós sois edifício de Deus. Vós sois templo de Deus. Paulo também usa a imagem de um edifício e passa a falar sobre construção. Ele fala de si mesmo como construtor, como lançador de alicerces. Paulo era um missionário, um plantador de igrejas. Ele plantava para outra pessoa dar continuidade ao seu ministério. E aí então o autor dá um alerta, cada um veja como constrói. O edifício aqui, o templo aqui não é um edifício físico, não é um prédio, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Aquela pessoa que está lá na classe de batismo, aquela pessoa que está lá na classe de iniciantes, aquela pessoa, aquele novo convertido que está na classe de discipulado cristão. Então, aquele que está ensinando, veja como constrói. Veja com que base você constrói. Veja o que você está colocando para aquela pessoa. Se a base é realmente Cristo. Porque aquele é um templo espiritual. É um templo do Espírito Santo. É um edifício que vai crescer. Paulo está falando de pessoas. Pessoas novas convertidas. Paulo está falando de zelo. Zelo doutrinário. Zelo com a palavra de Deus. Aquele que ensina e que haja dedicação no ensino. Paulo não está falando de pedreiro nem de engenheiro. Paulo está falando de pessoas que edificam outras pessoas. Paulo está falando de pessoas que edificam, pessoas que são templo do Espírito Santo de Deus, que vão crescer e um dia serão provados, e que essa aprovação, se essa pessoa se perder, aquele que plantou esse edifício, aquele que construiu esse edifício, vai prestar contas com Deus. E eu guardei aqui o versículo de João, versículo 6, capítulo 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. A vontade de Deus é que não se perca ninguém. Então, tenha cuidado, tenha zelo. Você que ministra, você que prega, você que ensina, você que doutrina, você que está edificando pessoas, tenha cuidado com o alicerce que você tem colocado. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático: em Cristo se constrói, e não se tratar apenas de construir, mas de construir dignamente. E a obra de cada um se manifestará. Por isso, a forma como se faz a construção é importantíssima. Porque amanhã ou depois, aquele novo convertido, aquela pessoa, aquele ser humano, aquele templo do Espírito Santo de Deus, ele vai passar por provas, ele vai passar por dificuldades, ele vai passar por provações, ele vai passar por desertos, por vales, e aquela pessoa que construiu a base, se não lhe deu uma base forte em Cristo, essa pessoa irá se perder. E essa pessoa que se perder, essa obra que se perder, o Senhor vai cobrar, segundo o que está escrito aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Eu fui no comentário bíblico e ali, falando sobre esse texto, ele coloca então dois tipos de construtores. O construtor sábio, que usa materiais preciosos, duradouros, que vão resistir ao tempo, e o construtor não tão sábio, eu vou usar essa expressão, para não ficar forte demais. E o construtor não tão sábio, que usa feno, palha. E essas duas construções, que são pessoas, passarão por provas. E essas duas construções, que são pessoas,
serão apresentados a Deus e serão cobrados. Serão cobrados. Precisamos construir com uma base sólida. E a base sólida para qualquer construção de um edifício espiritual que era uma pessoa e não um prédio é Cristo. Você que ministra, você que discipula, você que ensina, cuide para que a sua base seja Cristo e não nenhum outro. E não nenhum outro. Número 3. Habitação protetora e sagrada. É bem verdade que por nós mesmos não temos a capacidade de uma construção à altura do Evangelho. Por isso, vale a pena lembrar. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4, 7. É isso mesmo. É um tesouro em vasos de barro. Nós não estamos à altura, mas isso não quer dizer que vamos fazer uma coisa sem zelo, que vamos fazer uma coisa de qualquer maneira, que vamos tratar uma pessoa sem o devido zelo na doutrina de Cristo, na doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, com zelo, com cuidado com aquele irmão, para que aquele irmão não se perca, para que aquele edifício não venha se queimar quando vier a tribulação. O Altíssimo, a habitação do Espírito Santo. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito de Deus. Por isso, a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e podem ser até mesmo destruídos. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo nunca será destruída. A igreja de Cristo passou por questões muito mais problemáticas do que um simples vírus, como estamos passando agora. Basta citar a grande perseguição na época de Nero e Diocleciano, onde morreram o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, e a igreja resistiu. Os dois morreram na mesma leva, no mesmo período, e a igreja resistiu. Basta citar o Coliseu Romano, que pessoas eram mandadas às centenas para morrerem ali no Coliseu, e a igreja resistiu. E tantas outras perseguições que a igreja passou, e tantos outros problemas difíceis que a igreja passou, e a igreja de Cristo resistiu, e o cristianismo resistiu, e com certeza, iremos resistir também a esse momento difícil que estamos passando. É momento de ter fé, é momento de ter esperança, é momento de dar valor às coisas pequenas, é momento de desacelerar, de aprender a esperar no Senhor. É momento de obedecer. Sim, obedecer. Se o seu pastor, se a sua igreja reunida em assembleia decidiu esperar mais um pouco, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O pastor está zelando por você, pela sua saúde. A igreja está zelando por você, pela sua saúde. E se ao contrário, o seu pastor decidiu voltar, tome todas as precauções possíveis e retorne. Vá à igreja, vá ao templo, vá louvar ao Senhor. Se a sua igreja decidiu voltar, vá à igreja. Isso será uma coisa normal. Algumas igrejas voltarão primeiro e outras voltarão um pouquinho depois. É normal, devido à particularidade de cada igreja. Mas é preciso que eu e você obedeçamos aos nossos líderes. Porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Lembre-se disso. Quem protege a igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel, conforme está escrito no Salmo 121. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado. Faz de mim e de você. Em breve estaremos juntos. Em breve tudo isso vai passar. Mantenha a sua fé, mantenha acesa a sua esperança, mantenha a sua comunhão em dia, porque em breve tudo isso vai passar. E nós estamos estudando agora esperança em tempos de quarentena. A esperança precisa ser pregada, precisa ser expressa, cantada. É o momento que precisamos ter esperança.
Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É preciso que saibamos que Deus, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Que Deus não perdeu o controle da situação. E que nossos pastores, nossos líderes estão zelando por nós, pela nossa saúde. E quando voltarmos, será um tempo de alegria, de glória, de júbilo, porque nunca passamos por um momento tão difícil quanto esse. E o dia que voltarmos será um júbilo tremendo, será uma alegria tremenda. Para pensar e agir. O número 1 eu já falei. O número 2, somos santuário de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre irmãos em Cristo? Como deve ser o relacionamento se nós somos o santuário de Deus? Devemos nos relacionar como? Na leitura diária, o autor, aquele que fez a leitura diária, viu que o autor colocou que as partes de um corpo de Cristo. As partes de um corpo. A mão é mais importante do que a outra mão. O olho é mais importante do que o pé. Ele fala isso lá na leitura diária. Cristo é o alicerce, o fundamento, sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Cristo é o alicerce. Cristo é o alicerce. Você que discipula, você que doutrina, você que prega, Cristo precisa ser o alicerce. Que Cristo seja o centro das nossas reuniões. Que Cristo seja o centro das nossas celebrações. Que Cristo seja o centro dos nossos momentos de discipulado cristão. E não qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E que domingo que vem nós daremos prosseguimento a esse estudo com uma outra pessoa e você estará assistindo esse vídeo sendo abençoado pelo Senhor. Um beijo no coração. Muito obrigado por assistir.